Essa reunião foi convocada pelo Ministério Público, por meio da minha pessoa, enquanto promotor, e do Dr. João Ribeiro da Mota, também promotor de justiça, reflexo de uma atuação institucional do Ministério Público de dialogar com os municípios sobre a questão da recente decisão judicial que deu maior força ao decreto estadual sobre o tema coronavírus, e nosso intuito, como promotores de justiça, é conversar com gestores municipais no sentido de orientá-los. Não, jamais iremos substituí-los, mas é função do Ministério Público atuar em conjunto, em diálogo, para sempre buscar o melhor interesse público. Sendo assim, nós estamos propondo ao município de Alto Araguaia e a vários municípios da região sul municipal, ou estadual, perdão, por todos os promotores de justiça atuantes, maneiras de atuação conjunta. Haja vista que Alto Araguaia depende de Rondonópolis para o fornecimento de leitos de UTI, e haja vista que o Rondonópolis está com o sistema colapsado. Sendo assim, a atuação conjunta é no sentido de que os municípios da região sul obedeçam à classificação de risco do decreto estadual e obedeçam às restrições sugeridas pelo Estado de Mato Grosso. Sugestões essas embasadas em estudos científicos e em critérios de estatística para a classificação de risco. O nosso intuito é o quê? É que a população, adotando essas restrições, e o município tornando-as cogentes, evite-se a disseminação do coronavírus em Alto Araguaia e na região sul do estado de Mato Grosso. E a população tem que se conscientizar que, nesse momento, é um momento ímpar na história da sociedade contemporânea. É um momento em que devemos abrir mão de certas liberdades em prol do interesse público, pois há de se levar em conta que inexistem leitos de UTI. E o atual cenário está indicando, até por um estudo da Universidade Federal de Mato Grosso, relevado no presente compromisso de ajustamento de conduta, que o estado de Mato Grosso ainda não atingiu seu auge de contaminação. Razão pela qual agora é o momento ideal para se aumentar as restrições, no sentido de evitar que, no fim de agosto, início de setembro, quando se tem a previsão desse auge em solo mato-grossense, que os óbitos sejam ainda maiores. Quais são as principais sugestões aqui do Ministério Público? Certo. A sugestão principal é seguir o decreto estadual. Dentro desse decreto, como funciona? Existe a classificação de risco moderado, alto e muito alto. O risco alto, que é onde atualmente se encontra Alto Araguaia, existem algumas delimitações pelo decreto estadual, quais sejam utilizar preferencialmente os órgãos públicos o atendimento por vias online ou por telefone, para evitar que o cidadão tenha necessidade de se deslocar até os órgãos públicos, restringir o horário de funcionamento das atividades não essenciais, determinando aquilo, o comércio pode funcionar das 10 às 18, por exemplo, de segunda a sexta, medidas, algumas dessas que já foram implantadas em Alto Araguaia. E a última medida, e que eu relevo como grande importante, é o quê? Se preparar para chegar ao risco muito alto. O risco muito alto é o que foi visto em Cuiabá e Várzea Grande. Ali, no risco muito alto, aí é fechamento, entendeu? Do comércio, fechamento e isolamento mais rigoroso. Qual que é esse intuito nosso? Vamos adotar os critérios de risco alto para se evitar o que alguns chamam de lockdown, né? O que seria uma restrição maior de funcionamento e de circulação de pessoas. Atualmente, Alto Araguaia está em risco alto. Estamos monitorando e vamos evitar que se chegue a essa situação de fechamento mais rigoroso. Fiscalização mais criteriosa de quem chega e quem sai do município de Alto Araguaia? Essa medida de barreira sanitária, ela está prevista no decreto estadual. Seguindo-se as nossas
proposições hoje aqui do compromisso de ajustamento de conduta. Eventualmente, se o município chegar ao risco muito alto, ele deverá sim adotar a imposição de barreiras sanitárias, né? Barreiras sanitárias essas que não cabe ao Ministério Público determinar quem entra, quem sai, mas cabe ao gestor municipal. Atualmente, pelo grau de risco que se encontra a Altaraguaia, ela não é impositiva, mas seria interessante a implantação dessas barreiras sanitárias dentro de alguns limites que cabe ao município determinar, né? O Ministério Público, o promotor de justiça, ele não tem uma expertise em saúde, mas sim na seara jurídica da saúde, e essas determinações devem ser realizadas pela equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde.